A gente vai falar nessa série sobre o JASP. A gente vai falar do teste T para amostras pareadas. Tá? Então você vai vir aqui em Open e vai escolher, vai entrar aqui em teste T e você vai ter esse arquivo aqui, Moon and the Grass. Você vai clicar em cima dele e o JASP vai abrir o arquivo para ti. Tá? Então, você imagina que aqui você tem um número de comportamento atípico de um grupo de pacientes que tem demência. E aqui você tem um número de comportamentos atípicos num dia normal, né? Em qualquer outro dia que não seja um dia de lua cheia. Né? Então é engraçado, é tipo um estudo, tá? Será que a lua tem alguma influência sobre o comportamento humano? Né? Então, num estudo clínico, né? Foram estudados 15 pacientes que têm demência e foram anotados o número de comportamentos atípicos desses pacientes num dia de lua cheia e o número de comportamentos atípicos em qualquer outro dia que não seja um dia de lua cheia. Então, a gente vai comparar essas duas populações aqui através de um teste T pareado. Aí você vai falar para mim assim, tá, mas qual que é a diferença de um teste T pareado e de um teste para amostras independentes, né? Olha, você imagina que, por exemplo, num estudo clínico, né, eu estou vendo quanto que um paciente emagreceu mediante ao medicamento. Né? Então, você tem o grupo controle, que tomou o placebo, e você tem um grupo de pacientes que tomou o medicamento de fato. Né? Você imagina que cada grupo é composto por pacientes diferentes. Né? Você imagina que os pacientes do grupo controle, eles são outros pacientes, né? Diferentes dos pacientes que tomaram a medicação. Né? Então, nesse caso aqui, você tem os mesmos pacientes sendo estudados. Por isso que é um teste T pareado. Você viu o número de comportamentos atípicos desse paciente, né, num dia de lua cheia e o número de comportamentos atípicos em qualquer outro dia que não seja um dia de lua cheia. Então, a gente pode vir aqui na estatística descritiva, a gente pode vir aqui selecionar, então, dia de lua cheia e qualquer outro dia, e fazer a estatística descritiva. Né? É engraçado que esses dados eles são de um livro didático. Então, você imagina o seguinte, que você pode vir aqui, eu sempre gosto de colocar no meu gráfico o intervalo entre quartil e a mediana. Você pode ver que o número de comportamentos atípicos, né, num dia de lua cheia é muito maior do que em qualquer outro dia. Né? Isso tanto para a média quanto para a mediana. Então você fala, tá, numericamente, né, a média de comportamentos atípicos num dia de lua cheia é maior do que a média de comportamentos atípicos em qualquer outro dia. Mas será que estatisticamente eu posso dizer que o comportamento dos pacientes é diferente num dia de lua cheia do que em outro dia? Então, como eu estou estudando o mesmo grupo de pacientes, eu vou utilizar o teste T pareado. Então, utilizando o teste T pareado, né? Paired Sample T-Test, a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar a Lua e vou colocar um dia qualquer. A gente obteve um valor de P muito menor do que 0,01, né? Então, você quer dizer que, de fato, né, não tem possibilidade do comportamento desses pacientes ser igual num dia de lua cheia, né, e em outro dia qualquer. Então, a gente pode assumir que, de fato, o comportamento desses pacientes é influenciado pela lua cheia. Né? Então, aqui você entende como fazer o teste T pareado. Né? Por exemplo, a gente tinha estudado um outro conjunto de dados que era o ganho de peso. Né? Então, a gente vem aqui em Open, a gente vem de novo no teste T,
e a gente tem aqui o ganho de peso, né? Então, a gente está abrindo aqui o arquivo do ganho de peso, né? A gente já tinha mostrado esse arquivo a gente já tinha mostrado esses dados num vídeo anterior, né? Você tem aqui o peso do paciente quando ele começou o estudo, aí ele foi submetido a 8 semanas de uma alimentação supercalórica, e aqui tem o quanto de peso que ele ganhou, né? Todos os pacientes engordaram, né? Você imagina que eu poderia comparar, né, o peso dos pacientes antes da alimentação calórica e depois da alimentação calórica, para ver se de fato ele recebeu uma alimentação calórica durante 8 semanas faz com que ele ganhe peso, né? Então é claro, né, se a gente vem aqui em estatística descritiva, né, e eu coloco o peso do paciente antes da alimentação calórica e depois da alimentação calórica. Se eu for ver aqui a média, você imagina que em torno, a média antes da alimentação calórica era 144 pounds e após a alimentação calórica 155 pounds. Né? Então você imagina que em média, né, os pacientes depois da alimentação calórica eles ganharam 10 pounds, né? Mas aí você tem sempre aquela questão da estatística, tá? Mas será que uma média de 144 é diferente de uma média de 155? Matematicamente, né, 155 é maior que 144, né? Mas é que eu falei, dependendo dos outliers que você tem no teu estudo e de desvios padrões muito altos, diferenças numéricas muito grandes podem não ser estatisticamente significativas. Então, esse daqui é um caso também que a gente pode estudar através de um teste T pareado. Então, a gente vem aqui, Paired T-Test, a gente vem aqui e coloca o peso inicial e o peso depois, né? Então, aqui ele vai te dar um valor de P também menor que 0,001. O que se pode resumir é que, sim, o peso dos pacientes antes da alimentação calórica e depois da alimentação calórica é diferente, né? Eu posso assumir que o peso dos pacientes de fato é diferente, né? Então, esse foi um vídeo do teste T pareado, e a gente continua nessa série agora a falar dos outros tipos de teste T.